moro ali há 65 anos e estou aqui com a minha esposa. Eu trouxe minha sogra para visitar a sua parentela. Ela não pôde vir hoje aqui, e estou aqui com a minha esposa, meu sobrinho Wagner, a sobrinha Luciana. Eu também tenho um amigo meu aqui em nosso meio, que eu tive o privilégio de reencontrá-lo aqui, o profeta Robson. Fica de pé, profeta. Um homem de Deus, apaixonado por Jesus. Gosto de ouvir, já chorei junto com ele hoje. Já choramos junto debaixo daquele pé de manga lá, né Robson? Cheio de experiência com Deus. Eu não conhecia o pastor Clayton. É muito simpático, né? E igreja bonita. Estou feliz de estar aqui com vocês. Trago saudações à Igreja Batista para as nações de Carapó. Eu pastorei ali há 31 anos, assim, ordenado já como pastor, né? Pela Convenção Batista Nacional. Mas na prática há uns 35 anos já à frente de igreja. Eu quero convidá-los para que juntos abramos nossas Bíblias. Amém? Vamos ler em Juízes. Você pode ficar sentado mesmo, fica à vontade, tá bom? Você já ficou de pé bastante tempo, pode ficar sentado aí. Juízes capítulo 6. Juízes 6, do 3 ao 6. Lá atrás, me ouvem bem? Certinho? Aqui está muito bom o som. Juízes capítulo 6, do 3 ao 6. Se você não encontrou, você pode ler na tela. Amém? Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos com grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Eu vou ler Juízes 6, 25 ao 26 ainda. Juízes 6, do 25 ao 26. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares no bosque. Pai, no nome de Jesus, eu quero me estabelecer em fé, e eu peço que o Espírito Santo se mova à medida que eu falo a tua palavra. Dá-me graça para que eu possa cumprir aqui o teu propósito. Seja feita aqui agora a tua vontade, como a tua vontade é feita aí nos céus. Enquanto a palavra é ministrada, que o céu se rasgue aqui, Pai, que as suas mãos se estendam para curar os enfermos, libertar os oprimidos, fortalecer a fé, salvar os perdidos, operar maravilhas, pelo nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e a igreja diga amém.
Amém, queridos irmãos. Você ouviu a leitura resumida? Já há 7 anos, consecutivamente, a nação da fé do passado, Israel, eles plantavam e quando colhiam, o inimigo se levantava contra Israel e dizimava tudo, destruía tudo. Não sei se você pode avaliar o que é isso, mas 7 anos, a lavoura de uma região ser destruída na colheita, isso é uma tragédia. E o povo se desesperou, o povo clamou a Deus, e Deus trouxe uma estratégia, amém? Deus chamou um homem, como eu e você, Gideão, e disse: levanta um altar, amém? Eu queria refletir hoje sobre o tema levantando altares. E Gideão, então, ele levantou um altar. Na primeira aliança, antes de Jesus, Deus era buscado, Deus era invocado e servido a partir desses altares, onde era oferecido a oferta sobre o altar, o sacrifício. E se não houvesse o sacrifício, aquilo seria apenas um monte de pedras. Mas Gideão então obedeceu e ele levantou um altar e ofertou no altar. Faltava altares, faltava busca a Deus, e a consequência foi que o inimigo ficou forte e atingiu a nação, porque faltava altares. Então essa é uma lição importante para mim e para você, né? Certa vez Davi, a Bíblia conta que no seu governo uma praga foi estabelecida e morreram mais de 70 mil homens de guerra. Então essa cidade tem aqui, eu imagino que uns 50 e poucos mil, e morreu naquele período 70 mil homens numa praga, uma coisa terrível. E Deus trouxe a estratégia para Davi. Ele diz: levanta um altar e oferta sobre ele. E Davi ofertou, e a praga cessou. Está lá em 2 Samuel 24, do 15 ao 25. Então o Gideão, ele ofertou no altar. E você vai ler a história de Gideão, a biografia de Israel nessa época. E Israel venceu a guerra contra aqueles inimigos que eram numerosos, porque Gideão levantou um altar a Deus, e Deus se moveu poderosamente. Numa certa feita, a nação de Israel estava fria na fé, e havia uma fome de 3 anos e meio em Israel. E Deus chamou Elias, o profeta, e ele levantou um altar em Israel. E Deus pediu uma oferta muito custosa. Eram 3 anos sem chuva, 3 anos e meio sem chuva. E Deus pediu água num local distante, em cima da montanha. Deus pediu água, muita água, para encher as valas em volta do altar. Uma terra ressequida, e não havia água ali perto. E o povo pegou a água dos cantis e encheram as valas, e aquilo secou na terra seca. E Deus mandou que eles colocassem de novo, e mais vezes, e aquela água transbordou. Em um tempo de seca, a água varia muito ali, e você conhece a história. E Elias clamou a Deus, e Deus abriu os céus, e ali foi extirpado o culto a Baal. O culto a Baal foi extirpado em Israel, porque um homem ofertou no altar algo valioso. Amém, queridos? E a nação de Israel foi visitada, porque um altar foi levantado, e Deus foi servido daquela forma. Então eu vejo como que isso tem importância para uma época como a nossa, em que temos dificuldades na nossa região, no nosso estado, no nosso país, né? O que fazer, né? Eu sou de Carapó, eu cheguei em Carapó de volta, eu saí de Carapó com
18 anos, depois servi o quartel. Eu era espírita e eu me converti no quartel. E eu voltei para Carapó 7 anos depois, e eu já tinha aprendido a buscar a Deus, a jejuar e a orar. E Carapó era uma terra muito árida, muito sem expressão. Os bancos estavam se fechando e as empresas se fechando. E eu lembro que eu aprendi sobre essa questão de orar, de buscar, de profetizar sobre a cidade. E nós começamos a orar de madrugada, nos bosques, de noite. Carapó tinha assim cerca de quase 30 centros de ocultismo. As igrejas muito fracas, a nossa muito fraquinha. Ela não tinha janela, não tinha piso. Eram umas 20 pessoas. Ninguém se convertia, pastor. E eu tive a ideia de fazer um adesivo que dizia assim: Carapó, terra que mana leite e mel. Eu amo Carapó, terra que mana leite e mel. E oramos nas madrugadas, nas vigílias, jejuamos e declaramos sem cessar a bênção sobre a cidade, a bênção sobre aquele lugar. E nós ficamos quase 7 anos assim. Quase 7 anos. Eu me lembro que começaram a fechar os centros de Carapó. Os chefes dos terreiros, dos centros, eles começaram a reclamar que as entidades não baixavam mais lá. E foi fechando o centro. E fechou-se 98% dos centros. Eu batizei o chefe dos terreiros de Carapó. E o primeiro culto foi feito dentro do terreiro dele. Tinha um tanto de coisa naquele centro, tantas imagens. E eu batizei ele. E Deus começou a se mover em Carapó. O povo começou a se converter em Carapó. E eu batizei um empresário em Carapó. E ele era fiel, o dizimista é fiel. E Deus o chamou para que ele fosse prefeito em Carapó. E Carapó começou a crescer. E eu me lembro que tinha um senhor lá em Carapó que não gostava de crente. E ele mexia com mel. Ele colhia mel nas matas, de forma artesanal. E o filho dele, único, ele não tinha esposa, divorciado. E o filho único dele foi acidentado. E ele foi operado, mas a cirurgia não fechava. Começou a apodrecer o abdômen do filho dele. E ele, no desespero, não gostava de crente, mas pediu oração à nossa igreja. Tinha uma pessoa que era conhecida dele. Resultado é que eu fui orar na UTI pelo filho dele. E Jesus curou o filho dele. E ele, até hoje ele me conta chorando. Ele começou a colher muito mel. Afinal, Carapó era terra que manava leite e mel, segundo a nossa oração, todos os dias, né? E ele começou a colher 1.500 quilos de mel, todo ano. E eu não compro mel até hoje. Eu vou comprar, ele começa a chorar, fala: como que eu vou te vender mel para você? Ele me dá o mel. E Carapó é terra que mana leite e mel. O que acontece com a terra que mana leite e mel? Que é Israel. O povo volta para lá. Lembra de Israel? Que foi dizimada. O povo foi embora. Eu fui em Israel 5 vezes. Israel, quando eu fui a primeira vez em Israel, a economia número 1 de Israel era a agricultura, um lugar deserto. Israel fornecia alimento para muitas nações. Limão, laranja. Hoje a economia de Israel, o que predomina é a tecnologia. Mas em resumo, Israel é uma terra próspera. O povo voltou para lá. E Carapó, o povo começou a voltar para Carapó. Começou as igrejas crescerem em Carapó. Eu batizei muita gente em Carapó. Perdi muito também, viu, pastor? Mas batizei muita gente. Muita. E ali em Carapó,
igrejas se abriram com ovelhas nossas. Deus não deixa a gente ficar com todo mundo, né? Nossas ovelhas, né? E onde você for, tem gente da nossa igreja que eu batizei, são meus amigos, me respeitam. Mas o que eu quero dizer é que como que essa estratégia de Deus funciona para mudar uma geografia, para mudar uma cidade, para mudar uma nação. O povo de Deus deve levantar altares. Na primeira aliança, os altares eram feitos de pedras brutas, e essas pedras recebiam a oferta, o sacrifício. Na nova aliança, a Bíblia diz que você é a pedra viva, amém? E Cristo é o sacrifício permanente. Ele é o cordeiro que foi morto na cruz. E hoje você é chamado a se apresentar em sacrifício vivo a Deus, amém? E quando você faz isso, você experimenta a boa e a perfeita vontade de Deus, aleluia. E o que eu posso trazer para o altar hoje? A minha gratidão, o meu reconhecimento, o meu tempo de qualidade, a leitura da palavra com intenção de aprender, o meu congregar, amém? A minha adoração financeira, o meu jejum. E Deus disse: meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouço dos céus, eu saro a terra. Deus sarou a nação de Israel nos dias de Elias, amém, queridos? Um homem que estava com medo do sistema, com medo do governo, mas ele levantou um altar e ofertou nele, e Deus rasgou o céu e mudou o comportamento do povo. Eu penso que a igreja, ela tem a estratégia de Deus para ser luz na sua geografia, luz na sua cidade, luz no seu país. E essa igreja aqui, dá para ver que uma igreja comprometida com a adoração. Eu cheguei no culto aqui, antes do culto, já fiquei sabendo que tinha um povo orando no fundo ali. Eu faço isso também lá, pastor. A gente ora das 18 às 19, já faz 18 anos, todo dia. Tem 2, tem 10, tem 20, mas tem. A gente ora todos os dias, 18 a 19. Sexta-feira da Paixão, 25 de dezembro, primeiro do ano, tem alguém orando lá, das 6 da tarde às 7 da tarde. E Deus mudou a minha cidade. Quem vai em Carapó é um lugar pequeno, mas gosta de lá e quer morar lá. Carapó é uma cidade de céus rasgados, amém, queridos? Lá não falta emprego. Lá faltava emprego, não falta mais emprego. Eu sou muito feliz. Eu confesso para você, pastor Cleiton, que às vezes a gente cansa de orar, cansa de jejuar, porque a Bíblia diz que até os jovens se cansam. Eu também me canso, né? Mas quem espera em Deus se renova, as suas forças como a águia é renovada. Então cansar faz parte da humanidade. Jesus se cansou no poço de Jacó, e a Bíblia não esconde isso aqui. Todo mundo se cansa, o pastor se cansa. É tanta bucha na nação, na cidade, na igreja, na família, é tanta doença. Mas você, meu irmão, é chamado para ser um levantador de altares, amém? Então você, com essa igreja, esse pastor, quando ele chamar para orar, a pastora falou que vamos orar, é tempo de oração, então você pode orar. Eu só posso orar 5 minutos, não ora 5 minutos. Eu só posso orar 10 minutos, então oferte o que você pode ofertar. Faça o que você pode, não faça o que você não pode. Faça o que você pode, amém? Mas levante altares, aleluia. Então, eu sou testemunha que Deus muda uma geografia quando o povo da fé levanta altares. Salomão ofertou um dia no altar 1000 bezerros machos sem defeito, e a Bíblia diz: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão, naquela mesma noite, e disse: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Não foi coincidência. Deus recebeu a oferta de Salomão, e Salomão, preocupado com a obra, pediu sabedoria. E Deus disse: eu vou te dar sabedoria, mas de quebra eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar saúde.
eu vou te dar isso, e deu muita coisa para Salomão. Então, quando você levanta altar para Deus e oferta nele, o céu se rasga, Deus vem a você e muda a sua história. Noé, depois do dilúvio, estava um caos, estava difícil. Ele levantou alguns altares de pedras e pegou os animais, que eram poucos, e ofertou no altar, e Deus sentiu o cheiro suave da adoração de Noé, em Gênesis 8, e Deus desceu a Noé, e emitiu um decreto sobre Noé, que envolveu Noé, sua descendência, para sempre, amém? Deus disse: nunca mais vou destruir a terra com dilúvio, não vai faltar chuva, nem sol, nem geada, nem plantio, nem colheita. Um homem adorou, e Deus foi atraído. A geografia que tem adoração, o altar é levantado, Deus é atraído, e Deus muda aquela geografia. Deus quer mudar Pontes de Lacerda, quer mudar a sua casa, quer mudar a sua cidade, a sua nação, e você tem a ferramenta que Deus te deu. Levante altares em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho, amém? Ficasse de pé. Eu queria orar pela igreja. É pouca teoria e mais prática, não é verdade? E esse é um culto de adoração, esse é um culto de reflexão, e você já pode refletir. Eu queria que você agora começasse a abrir seu coração, e numa aula prática, você levantasse a mão direita para o céu. A Bíblia diz: vós que assistis de noite na casa de Deus, levantai as mãos para o santuário. Davi dizia que o levantar das minhas mãos suba a ti como sacrifício da tarde. Aqui um sacrifício. Você que não sabe o que dá para Deus, quando você for ajoelhar e buscar Deus na sua casa, levante a mão para Ele, amém? Levante a mão para Ele. Há um sacrifício do altar. A nação de Israel estava numa guerra contra os amalequitas, e Deus disse para Moisés: sobe o monte Refidim. E Moisés subiu, e ele não disse nenhuma palavra, mas a Bíblia diz que ele levantou suas mãos para os céus, e a nação venceu a guerra contra o inimigo. Levante suas mãos para os céus. Eu quero profetizar que nessa noite a presença de Deus que está aqui, respaldada pela palavra de Deus, enquanto você levanta suas mãos, o anjo de Deus será enviado na sua casa, aleluia, no seu casamento, na sua empresa, aleluia. Levante suas mãos, faça uma expectativa de fé, adore a Ele, comece a ouvir a sua voz, dizendo que você ama Ele. Ouça a sua voz adorando a Deus agora. Levante sua voz e diga que Ele é bom. Bendiga o Deus vivo. Enquanto a igreja faz isso, anjos são enviados para a cidade, para os bairros, para agir com poder. Deus quer agir a partir de altares levantados nessa igreja aqui, aleluia, para curar os enfermos. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, venha sobre mim. Espírito Santo, vem agora e começa a rasgar aos céus de Pontes de Lacerda. Começa a agir nessa igreja, em cada família aqui presente. Espírito Santo começa a agir nessa geografia. Aleluia, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu te repreendo, Satanás. Pega tudo que é teu nessa cidade. Fora a reta de Satanás. Declaramos que Pontes de Lacerda pertence a Jesus. Essa é uma terra que emana leite e mel. Essa é uma terra abençoada. Ó Deus, que caia por terra toda praga, toda maldição, toda idolatria, toda feitiçaria. Que a luz de Jesus Cristo brilhe nessa terra, no nosso Brasil, meu Pai. O Brasil te pertence.
Oh meu Deus, perdoa os pecados dessa nação, perdoa os pecados do Brasil, meu Pai. Limpa com o sangue de Jesus. Que à medida, Pai, que o seu povo te adora, levanta altares nesse país, que o Senhor envie anjos para remover a maldição do Brasil, a manipulação de Jezabel. Que caia por terra, meu Pai, toda mentira, toda injustiça. O Brasil pertence a Jesus, porque Jesus morreu pelo Brasil. Oh Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre mim, sobre essa igreja, sobre o pastor Cleiton. Venha Espírito Santo. Oh Rabachecanda, vai tocando Espírito Santo. Comece a adorá-lo. Ouça a sua voz adorando a Ele. Ouça a sua voz adorando a Ele. Levante o seu altar. Levante o seu altar. Levante o seu altar agora. Levante, levante. Aleluia. Oferte o seu coração nele. Deus fala bem assim: filho meu, dá-me o teu coração. Oferte a tua gratidão. Oferte o teu reconhecimento. Glória a Deus. Tu és santo, meu Pai. Tu és bendito hoje, ontem, eternamente. Tu és, tu eras e tu hás de vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Profeta Robson, vem cá um pouquinho. Profeta Robson, vem cá. Oh, aleluia. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para... Oh, aleluia. Que possamos continuar nessa adoração. Oh, Jesus, amado Jesus, não somos dignos de entrar na Tua presença, Deus. Não somos dignos, Papai, de invocar o Teu santo nome. Não entramos na Tua presença, sim, Senhor, pelo nosso mérito, mas entramos na Tua presença pelo mérito de Cristo na cruz. Sim, Senhor, por aquele sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado, Senhor, naquele dia, o Senhor estendeu as mãos e levantou o necessitado. Oh, Senhor, aqui neste altar tem sido dias de oração, tem sido dito, Senhor, que é tempo de adoração e oração genuína. Senhor, o Senhor tem movimentado o coração desta igreja em orar, em se arrepender, em buscar a Tua face, porque assim o Senhor tem mostrado que os dias são maus, mas há esperança e há expectativa para aqueles que estão aos Teus pés, para aqueles que estão manifestando a Sua glória. Pontes e Laceda é morada dos céus. Oh, soberano Deus, oh, soberano Deus, que neste momento, Senhor, seja selado pelo Teu sangue estas palavras, seja selado pelo tempo profético que essa igreja está vivendo. Oh, soberano Deus, oh, Rabai de Gorribande Basta. O Senhor está falando com a igreja brasileira através deste altar, pastor. O Senhor está falando com a cidade de Primavera do Leste através deste altar. Porque muito se ouve falar nos altares por aí sobre uma prosperidade que não vem do céu. Muitos se falam por aí de uma riqueza terrena que não vem do céu. Mas os altares verdadeiros ainda estão falando sobre o arrependimento, sobre a adoração, sobre a oração, sobre o jejum, sobre o confessar pecados, porque esta é a mensagem do reino. Jesus não veio trazer outra palavra a não ser arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Oh, soberano Deus, assim, Pai, unido com esta congregação,
com esta oportunidade a qual não somos dignos, mas pelo Teu Espírito Santo e pelo Cristo, eu te peço, Senhor, fortaleça as mulheres que aqui estão, fortaleça os ventres que ainda não pôde gerar filhos, porque há pessoas que choram pela infertilidade, Deus. Mas o Senhor está curando o ventre de mulheres aqui. O Senhor está curando esta cidade, Senhor. O Senhor vai gerar vidas e vida em abundância nesta casa. Deus derramou o ministério de evangelismo sobre a tua vida, pastor. Deus derramou o ministério profético sobre a tua vida. Se o Senhor abrir a boca e profetizar aquelas coisas que estão vindo na tua mente, que às vezes o Senhor acha que é coisa da cabeça, não é, é o Espírito Santo dizendo: profetiza, Cleito, e eu reestruturarei esta cidade. Essa cidade não é do crime, esta cidade não é do garimpeiro, esta cidade é dos céus. Seja ousado, direcione este povo, porque quando eu falo contigo, Deus me fala. Eu chamei ele com a unção de Caleb. Ele vai envelhecer e vai ter a mesma esperança de quando ele se converteu, ouvindo a minha voz, dizendo: vem, filho, vem para evangelizar nas ruas, vem para evangelizar o necessitado, vem para dar pão para o caído. A idade vai passar, mas a tua esperança nunca acabará. Tentaram te envolver em confusões aqui, tentaram colocar o nome do Senhor em muita coisa, mas o anjo do Senhor que te guarda e visita essa mulher muitas vezes com palavra de conselho, dizendo: não faça, não vai, não faça, não é tempo. O Senhor tem zelado da sua casa e tem zelado desta congregação. Eu estava ali ouvindo a adoração, o Espírito de Deus me visitou. Eu não conheço essa moça que está na bateria ali não, pastor. Eu passei nessa cidade há muitos anos atrás, vim aqui e descobri que somos parentes, já se encontramos em muitos ambientes proféticos pelo Brasil. E eu estava ali e o Senhor falando ao meu coração: se te der uma oportunidade, conte uma coisa só. Eu cheguei nessa cidade e o Espírito Santo me impeliu para lavar meu carro. Você vai lavar o carro? Eu disse: mas Deus está limpo. Vai lavar o carro. Pastor, eu chamei lá o pessoal da casa e disse: eu podia levar o carro para lavar em algum lava-jato. Me levaram no lava-jato perto daquela de uma serra que tem aqui. E chegando lá, deixei esse carro para lavar e conversa vem, conversa vai. Eu disse: filho, lava aí o carro e eu busco depois. Meu carro ficou por último, irmãos. Fui buscar às 7 horas da noite, sem entender o porquê que ele ia lavar meu carro. Mas quando eu entrei lá para buscar o carro, eu estou andando pelo pátio, Deus falou comigo: mataram um homem aqui dentro. Ele estava em cima de uma caminhonete, entraram aqui e assassinaram ele pelo uma rixa de tráfico, pelo uma rixa de droga. Se você me perguntar o nome do lava-jato, só se eu olhar no celular para ver o local. E eu chamei o moço, eu disse: moço, deixa eu te falar um negócio. Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita em profecia? Você acredita na presença de Deus? Ele olhou para mim com o olho cheio de água e disse: eu sou pastor e eu creio nessas coisas. Deus te deu esse empreendimento por um motivo só, pastor. Eu falei para ele. Vocês vão ouvir esse testemunho ser contado por ele daqui uns dias nessa cidade. Fale para mim: mataram alguém aqui dentro? E ele disse: mataram, era o marido da proprietária. E eu aluguei esse estabelecimento. Eu disse: esse lugar será lugar de vida e não de morte. Esse lugar será lugar de vida e não de morte. Eu estou impelido pelo Senhor em deixar meu carro aqui. Já são 7 horas da noite e nós estamos aqui dentro desse lugar. Esse lugar será de vida. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Satanás vai ter que vir recolher tudo que ele deixou aqui. Até o dinheiro desse terreno que foi comprado, ele vai ter que pegar de volta, porque o Senhor vai remir esse terreno. Apóstolo, eu estou falando essas coisas, ele está em lágrimas. Ele e a esposa dele, um casal novinho, pastores, que assumiram aquele empreendimento. E eu perguntei para ele: onde estão seus funcionários? Não, acabei dispensando. E ele com jeitinho assim, mas o Espírito Santo já tinha me falado: ele está desesperado, ele está 8 meses aqui, ele está falindo, porque o diabo está comendo as pernas dele pelo sangue que foi derramado aqui dentro. Libere uma palavra e repreenda esse demônio.
faça um ato de justiça, tira o sangue desse homem daqui. Falando assim com ele, como estou falando com vocês, entrou um senhor branco do olho azul. Prazer, cumprimentei. Ele disse: vocês poderiam lavar meu caminhão amanhã? E eu disse: vamos lavar não só o seu caminhão, mas sua alma. Deus me tomou e eu dei uma palavra para ele. Tem 3 pinos de safena na sua coluna, e alguém te deixou para morrer, te passou a perna. Ele começou a chorar, oremos com ele. Ele aceitou a Jesus lá dentro, e Deus diz: aqui é lugar de vida e não de morte. Se o senhor ainda não ganhou ninguém para Jesus aqui dentro, esta é a primeira alma se convertendo aqui dentro. E eu coloquei aquele homem de porteiro e disse: cuida aí da porta do Lava Jato, que agora a gente vai fazer uma oração aqui dentro. E se alguém chegar, agora o senhor é o porteiro do Lava Jato, e amanhã será o porteiro da igreja desse pastor. Esse homem chorando disse: pode deixar, irmão. Ficou lá na porta do Lava Jato, e dobremos o joelho, fizemos um ato profético, derramamos óleo para tudo naquele lugar, e Deus tomou o lugar, pastor. E eu disse: Jesus, que loucura é essa? 9 horas da noite ainda eu estava lá indo para casa dizendo: meu Deus, era por isso? Ele diz: não era para lavar o carro, era apenas para eu te falar estas coisas. Todas as vezes que você estiver disponível para ser usado por Jesus, Ele vai te tirar do seu tempo e colocar no tempo de outra pessoa. E escute, vai tomar o seu dinheiro, sim. Você vai dar o dinheiro, você vai abençoar alguém. Aí muita gente diz: nossa, mas eu estou ocupado, cara, eu estou na reunião de família, eu vou deixar ele lavar, só lavo o carro e vou embora. Jesus, eu não tenho tempo para isso. Enquanto você não tem 1 minuto para evangelizar alguém, enquanto você não tem 1 minuto para parar e orar com alguém, Ele deu o corpo inteiro dele na cruz por você. Enquanto você não tem 1 minuto para tirar com Ele, Ele tirou uma eternidade inteira pendurada em uma cruz para manifestar o amor e te dar esta unção. E todos os dias você pensa em alguma coisa. Você está na fila, você pensa: oh, essa pessoa chegou assim, eu podia orar por ela. Aí você tem vergonha e não ora. Era o Espírito Santo dizendo: ora por ela, que ela está com problema. Aí você pensa que é coisa da sua cabeça. Você chega bravo num lugar, você olha para uma pessoa: essa pessoa está me olhando mal olhado. Não, consulta o Espírito Santo, ele vai dizer: não, ela está pedindo uma oração e você não entendeu. Então aqui dentro Ele fala o tempo todo, e aqui dentro o tempo todo. Eu estava sentado e essa moça tocando aquela bateria, e Jesus falou comigo: diga para ela que tentaram calar ela, diga para ela que tentaram tirar ela do altar, diga para ela que eu sou o mesmo que ajo na vida dos profetas do passado e continuo agindo na vida dela. Tentaram trocar a identidade desta mulher, mas o Senhor não deixará o diabo tocar na tua casa. Escute, continue tocando com amor, continue tocando com dedicação. Tem muita gente que pensa que é um teatro seu, mas o céu está dizendo: não é teatro, é a minha presença manifestando nos tambores deste altar. Chorabai decorre bande basta. Toda vez que alguém se dedique no louvor, toda vez que alguém se humilha aos pés do Senhor, quando Deus começa a usar, começa o buchicho dizendo: está se aparecendo, está se achando, está fazendo para se mostrar. Cuidado, porque Mical olhou para Davi e falou a mesma coisa quando ele estava adorando, e diz: você está adorando como vadio, você está se aparecendo. E naquele dia Davi chorou, pastor, e diz: ó, Mical, por que você falaste assim? Pouco sabes que o Senhor está comigo e eu estou na presença dele. Por esse motivo teu ventre jamais gerará um filho e uma descendência. Quando você toca no irmão aí na cadeira que está adorando, quando alguém é tomado pelo Espírito Santo, roda, pula ou deita, não sei o que Deus vai levar essa pessoa a fazer. Quando você aponta o dedo para ela, quando você julga o mover do Espírito, você está encerrando e enterrando o teu ministério. Cuidado, o Senhor está sondando o meu e o seu coração. Deixa eu te falar algo. Eu estou arrancando toda a conexão com o Eduardo. Eu estou arrancando
A tua casa foi edificada pelo homem que perdeu a identidade, o Senhor me disse. Mas você não perderá ela. Ouça isso. Eu não conheço esse Eduardo e nem sei de onde ele é, mas o Senhor falava comigo naquela cadeira. Fala para ela que eu ganho o Eduardo também. Fala para ela que eu toco do Eduardo também, mesmo que ainda ele não entendeu quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. Em nome de Jesus, eu uso ela como um ponto de contato agora. Espírito Santo, vai em direção a cada tijolo que foi posto na casa dela, a cada argamassa, a cada reboco que esse homem tocou. Toque a vida dele, Senhor, e arranca ele da homossexualidade agora, em nome de Jesus. E se você acredita, aplaude ao Senhor, glorifique a Deus, porque o Senhor ainda restaura vidas. Ei, oh Espírito Santo, que Deus seja com todos nós. Espírito Santo de Deus, que a tua misericórdia, a tua bondade paira sobre a congregação, que o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração, e todo ato profético, toda palavra profética, toda revelação, Senhor, pertence a Ti, e rendemos elas aos Teus pés. Cada palavra, cada louvor, Deus, não somos nós, é o Senhor em nós fazendo todas as coisas. Eu sou grato, Senhor, por mais um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus bem forte, adore ao Senhor.